Opa, acabando a música, deixa a vida me levar. É uma Luísa Capuzzo. Nossa senhora, a audiência hoje está qualificada. Oi, Ruane, bem-vinda. Muito bem, muito bem. Acabou de acabar a música de introdução. Hoje a introdução foi Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Porque é o tema, né, da live de hoje, que eu vou falar de projeto de vida e o que tem a ver, né, que a gente sempre brinca, né, com essa música. Tem outras músicas que a gente vai fazendo associação. Na live da semana passada, a música foi o Faroeste Caboclo, né, que fala também de uma história de vida, e essa aqui é mais o contrário, né, que o pessoal, muita gente usa, né, como referência essa música do Zeca Pagodinho. Não tenho nada contra. É muito bom às vezes deixar a vida levar, né, a vida acontecer, mas é isso que a gente vai falar. Quanto que é, né, importante, e quanto que a gente consegue influir no destino e quanto que a gente consegue planejar e não. Bem-vindo, doutor Diego Capuzzo. Legal. Então a ideia é essa, tá? Então já vou começar, já são 8h04, né? Agradeço aí a presença de todos vocês, muito obrigado. Tem uma galera que comentou aí que vai entrar também, então ao longo da live aí a gente vai recebendo as demais pessoas, né? Mas aí eu coloquei algumas perguntas nos posts durante a semana, mas a primeira que eu vou mencionar aqui é a diferença, né? Porque eu vou falar muito de metodologias de gerência de projetos e eu vou referenciar projeto de vida, né? Então, primeira coisa, né? Numa sequência de palavras, né? A diferença entre palpite, proposta, plano e projeto. Para aí depois a gente chegar na conclusão de falar o que é um projeto de vida, né? Qual a diferença entre todas esses níveis aí de planejamento, né? Tudo está no futuro, né? Um palpite, uma proposta, um plano, um projeto de vida, né? Tá tudo no futuro, mas como que eu trabalho com essas palavras, né? Então é a primeira resposta aí do post, né? Até a Neuza falou que ia procurar no Google as definições, né? Muito legal. E isso mesmo, o palpite é baseado em achismo, né? Até tem uma história bastante antiga, ainda com o João Freitas lá na Philips, né? Tinha um programa lá que era o programa de sugestões. Foi daí que eu puxei esse fio da meada aí da diferença, né? Que era um programa de sugestões. O que era isso? Você estava lá trabalhando numa fábrica, a fábrica cheia de processos, né? cheia de coisas para fazer, de peças, né? Várias linhas de montagem que a gente tinha. Wanda, bem-vinda. Muito legal te ver aqui. Muito obrigado pela presença. Aí, várias empresas faziam e ainda fazem isso, né? Que é uma caixinha de sugestões. Então, tinha lá em vários lugares sugestões para que você melhorasse a produção, que você tinha uma ideia, e muitas empresas, inclusive, premiavam essas sugestões quando você conseguia economizar, né? Porque, na verdade, numa linha de produção grande, se você ganhar, 1 centavo por peça, imagina, né? Em um mês, em um ano, quanto que você não economiza para a empresa, né? Aí eles faziam os cálculos e te pagavam uma porcentagem, o pessoal ganhava uma boa grana com isso. Só que aí tinha o seguinte, né? Quando você dava uma sugestão, alguém precisava testar essa sugestão e aprovar, né? Para depois, então, poder ser implementada, ia fazer os cálculos, ver se funciona, não é qualquer sugestão que você vai colocando, né? E esse amigo meu ficava doido, né? Porque como pagava bem, o pessoal ficava inventando qualquer coisa. E aí foi quando eu brincava com ele. Eu falava, isso aí não é caixa de sugestão, isso aí é caixa de palpite. Ele falou, é isso mesmo. Ele falou, é isso mesmo. Cada um passa aqui, dá um palpite qualquer e eu sou obrigado a provar que esse palpite funciona ou não funciona e eu não faço mais nada da vida. Bem-vinda, Edith. Que bom que você estava trabalhando.
É isso aí, muito bem. Então, o palpite vem daí. O palpite, ele é um achismo, exatamente como a Ruane mencionou, mas, né, a dúvida é o seguinte, né, o achismo, ele é bom ou ele é ruim? Né? Então, guarda essa pergunta aí, porque vamos ver quais são os benefícios, né, de usar palpites, né, da onde que eles podem ajudar. E proposta, né? Então, o que é uma proposta? Nos cursos de gerência de projetos, eu brincava muito com isso, né? Quando que uma proposta vira um projeto? Né? Então, imagina que você quer construir uma casa, por exemplo. Eu gosto muito de usar o exemplo da casa, porque tem essa questão do desenho e o projeto como um todo. Né? O projeto da casa termina quando você entrar nela para morar. Né? É o primeiro dia. É o primeiro dia que você mudou para sua casa. Né? O projeto é esse, né? O projeto de construção da casa. Né? Então, tem muita coisa envolvida. Né? Então, imagine então que você vem uma construtora, né? Uma empreiteira ou uma empresa e te mostra uma proposta da casa. Né? E aí, quando que essa proposta vira um projeto? Né? Então, é essa a diferença. Né? Então, para uma proposta virar um projeto, ela é a mesma coisa. A diferença é que o projeto você assinou, né? Você contratou, você formalizou que você vai executar. Né? Então, essa é a questão que eu gostaria que vocês lembrassem. Né? O projeto, eu dou muita importância para essa palavra, eu falei isso na live passada, né? Que é a diferença de um plano. Né? Se você olhar uma planta de uma casa, se você olhar uma fachada, né? É muito legal desenhar. Eu estou fazendo com a Luísa, né? Eu estou fazendo não, desculpa, eu estou acompanhando, né? A Luísa está fazendo um desenho de uma casa. Eu gosto muito, acho muito legal de ver, né? Você poder sonhar, você poder exercitar visões diferentes, né? Mas isso é um plano, né? Então a proposta precisa saber. A proposta tem aquelas perguntinhas que a gente já mencionou, né? Ou seja, o 5W2H, então quanto custa fazer essa casa? Quanto tempo leva para fazer essa casa? Né? Aonde ela vai ser feita? Opa, presenças ilustres na live. Cris, finalmente me prestigiando aqui com a sua presença. Muito obrigado. Deixa eu responder aqui. Estou respondendo pelo Zap também, tá, pessoal? Porque é mais fácil para mim gerenciar aqui, né? Acho que já começou. Legal. Então, realmente, né, a proposta vira projeto quando ela é assinada, mas a proposta não é um palpite. A proposta, ela tem o 5W2H. Quando eu vou fazer, quanto tempo vai levar, quanto vai custar, né? Tem vários detalhes aí para ser considerado uma proposta. Né? Você não vai contratar alguém, ou pelo menos não deveria, se você para construir uma casa só com palpite. Só eu acho que vai. Fala isso aí. Eu acho que vai custar tanto. Eu acho que vai demorar tanto. Mas, se o palpite é tão ruim, né, eu aposto, para quem já teve aí pelas bandas de Minas Gerais, que já estudou o mineirês, né, a Cris já deve ter estudado, a tradução de brainstorming. Né? Brainstorming é toró de parpite. Né? E para que serve o brainstorming? Justamente para você captar inovação. Quem estava acompanhando as lives do HBDI, né, quando a gente fala do lado amarelo, né, do lado amarelo, a questão é tudo que é possível. Né? Você muitas vezes, se você sempre projeta casas, por exemplo, você tem uma tendência de começar a fazer as coisas bem parecidas, né? E copiar soluções e começar a repetir as coisas. E quando você vai para o lado brainstorming, os palpites, que aí sim, os achismos, e se, né? Aí é legal você poder ter essa abertura para perguntar.
e se eu fizer tal coisa? E se eu mudar? Ou então o porquê, né? É muito bacana, a gente falou na aula passada com o Manuel Garcia, estava com um pessoal jovem, né, numa graduação, falando, poxa, e eles me perguntaram, né, como trabalhar com diferentes gerações, né? O mais legal que você tem de trazer alguém novo para o seu trabalho é justamente essas perguntas, às vezes óbvias, né? Mas por que você vai fazer a porta, né? Você está projetando a casa, por que você faz a porta aqui? Sei lá, porque eu sempre fiz, eu já nem me questiono mais. E às vezes essa pergunta, né, esses palpites ou esse e se, faz com que você crie, né, que você mude, né, você tenha inovação. É bom praticar isso porque às vezes é necessário, né, quando a gente se vê numa situação realmente inusitada, né, no pessoal da saúde agora do jeito que está, né, a gente está vendo soluções diferentes, né. Esse e se, né, esses palpites são muito importantes, né. Você tem que tomar cuidado, né, que palpites podem, principalmente com saúde, né, dependendo do projeto, os palpites eles podem arriscar vidas, né, mas você não pode descartar palpites. Então eu gosto muito de palpite, mas na hora certa, tem o timing correto, né? Não dá para depois que você passou pela proposta e depois que você formalizou e assinou um contrato, é ruim continuar dando palpite. Então, se você aprovou que a porta vai ficar ali e que a piscina vai ficar daquele jeito, tudo bem se depois que você assinou o contrato e está executando, se você continuar dando palpite, não tem problema nenhum mudar o projeto, mas você precisa entender que, como a Ruane falou, o projeto ele tem a dimensão do tempo, início e fim. O projeto a gente trabalha com 3 dimensões que elas são interdependentes. Para você mudar uma coisa, você muda outra, né? Então, ele é o tempo, o custo e o que você vai fazer, né? Você pode mudar essas 3, isso aí não tem problema nenhum. Só que você tem que saber que se você mudar uma, você muda a outra. Ah, dá para mudar, dá para fazer um andar a mais na minha casa? Dá, tudo é possível. Mas dá para derrubar a casa e fazer virada para o outro lado, que agora eu quero ela virada para a montanha, estava virada lá para a praia, agora eu quero virada. Dá, tudo dá para fazer. A questão vai custar mais caro e vai levar mais tempo. Se você levar isso lá para a questão das áreas do cérebro, né, é justamente essa questão de o quanto você consegue parar e se prender em um plano e o quanto você não consegue. Você não consegue focar, finalizar num único projeto. E a maior dificuldade de você fazer um projeto, de você transformar uma proposta, né, em projeto, é justamente saber dizer não, né? Porque se você tem 3, 4, 5, 10 propostas, você só vai construir uma, né? E isso pode te acompanhar a vida toda, essa dúvida, né? Se você escolheu uma, mas queria escolher a outra, e vai ficar nessa dúvida aí. Então essa é a grande dificuldade. Isso é a beleza de se trabalhar com metodologias de gerência de projetos. E aqui eu coloquei assim, essa observação, e essa é bem próxima mesmo para a gente falar de projeto de vida, né? Eu falei, olha, eu estou tendo a ousadia de falar de projeto de vida, mas eu não sou doido não, tá, pessoal? Eu falo, eu falo da metodologia de gerência de projetos, porque o projeto de vida, né, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, ter contato, ele é uma coisa assim muito mais ampla, muito mais de uma abrangência muito maior, né? Então é isso mesmo. Mas o que eu percebi, né? Que como eu já sempre trabalhei com essa questão, como a Ruane está falando, mencionou, dessa dimensão do tempo, de ter um início e um final. Oi, Carol, tudo bem? Então, o que eu percebi? Muito do que eu sempre trabalhei em termos de metodologia acaba ajudando nessa parte de implementação, né, e estruturação dessa organização toda de projetos, né, transformar um projeto. Então, por isso que eu gosto de colocar essa diferença, que a gente falou de palpite, proposta, plano e projeto,
Para mim, o plano, ele é o futuro. Né? O plano, ele fica lá no futuro. Ah, ela vai ser assim, então é um desenho da casa, é um projeto, é uma visão, é uma intenção. Né? Agora, transformar essa intenção em ação é metodologia pura, é gerência de projetos. Né? Então, a gente tem várias dimensões, várias informações aí, que aí sim, aí é minha praia, né? Até por essas questões de áreas do cérebro, né? A minha preferência, a minha parte mais exata, mais organizacional, então eu aproveito isso para organizar, né? Fazer misturar tudo isso, né? Então você faz esse brainstorm, junta todos os ingredientes e aí você começa a organizar numa sequência lógica, numa metodologia, para poder transformar aqueles vários palpites, construir uma proposta, dessas propostas eleger um projeto, formalizar esse projeto, né? Dentro desse projeto tem um plano, e aí você trata de executar. Né? Projeto tem 4 fases: início, planejamento, execução e fechamento. Estava contando porque a fase de planejamento ela tem a fase de execução, ela tem executar e monitorar, né? Acaba dando 5, mas na verdade você executa e monitora ao mesmo tempo. Mas então a diferença, né, de plano para projeto é que o projeto tem a fase de execução e tem a fase de entrega, né? Então o projeto da casa, para mim, no meu conceito, na minha metodologia, termina te entregando a chave da casa, tá? Mobiliada, no dia da mudança é que termina o projeto da casa. Aí, o que eu trago, né? O que eu agrego? Eu estou usando bastante isso daqui, esse livro. Ele deve estar invertido aí na tela, provavelmente. Mas esse livro aqui, o título dele em inglês é Getting Amazing Things Done, que é fazendo coisas incríveis, né? Ou realizando coisas incríveis, né? Eu gosto muito dele, porque esse é o meu mentor, meu professor, o Harry Lewis. Eu aprendi muito com ele, né? E ele conseguiu, né, juntar nesse livro o resumo de toda a parte de metodologia que a gente passava na IBM, nos treinamentos. Né? Então ele coloca de uma forma genérica, ele tem uma linguagem muito bacana, né? E eu ainda vou me oferecer para traduzir esse livro para o português, mas eu ainda não tive essa coragem não. E ele aqui na contracapa, no verso aqui, na parte de trás do livro, tem, não sei se vai aparecer, meu nomezinho aqui, ele coloca eu aqui, um comentário que eu fiz. Quando ele estava escrevendo esse livro, ele mandou uma versão, né, em rascunho ainda, antes de publicar para mim, e eu pude ler e estava ótimo, não tinha nada para corrigir, não, adorei o livro, mas eu fiz alguns comentários e ele juntou, né, no final do livro. Para mim foi uma surpresa, uma homenagem, mas o livro é muito bom e é com ele que eu aprendi. E aí o que eu faço com esse livro? É uma referência. Então quando eu começo a organizar projetos, né, essa é a referência. Então qual que é a ideia aqui? Né? É assim, como que a gente fazia, né, muito tempo com essa questão de projetos, né? Por muito tempo a gente preparava, eu falo a gente, o Harry Lewis, o autor desse livro, e mais alguns especialistas, né, em projetos, a gente preparava, né, na época, depois que a gente começou a fazer esse treinamento, preparação de pessoas, a gente preparava as pessoas da seguinte forma: falou, olha, imagina que você está sendo contratado, né, para ser gerente de projetos aqui da empresa. Então imagina que hoje você está recebendo um projeto muito importante, um projeto onde o investimento é muito alto, ou seja, qualquer erro, qualquer desvio, qualquer problema vai custar muito caro, né? E já no início, né, na primeira atividade, a gente perguntava assim: o que você faz se você receber essa missão? Fala, olha, vamos continuar na casa, né? Eu te dou, então, imagina que foi assinada essa proposta, então essa proposta virou um projeto, e esse projeto está na fase do início, né? A primeira coisa, assinei um
projeto, contratei uma empresa e eu entrego para você, dizendo, olha, você é responsável desde agora até entregar a chave dessa casa para o morador que contratou, você é responsável por esse projeto. E aí? Você vai começar por onde? Como que você vai, o que você vai fazer? Né? E aí então a gente fazia esse exercício. Né? E é isso que eu trouxe, né, em paralelo para o projeto de vida, porque eu sempre fiquei intrigado com isso. Né? Desde a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, projeto de vida, quando eu comecei a trabalhar com educação, né, com esse modelo, né, de escola, que tem essa disciplina, né, eu pensava isso, né? Falei, poxa, para mim eu já associo diretamente a um projeto, né? E eu imaginava isso, né? E eu gosto então de provocar esse pensamento aí com as pessoas. Falei, imagina que você está recebendo um projeto muito importante, muito valioso e que qualquer erro vai sair muito caro, tá? E esse projeto é só a sua vida, né? É só isso, né? Nada mais, nada menos do que isso. Só que para não complicar muito, para não ficar muito sério, né? E não muito difícil também, a gente não fala de um projeto de vida da vida toda. Por isso que é interessante trabalhar, a gente volta a falar naquelas etapas de tempo, né? Por isso que é muito importante você ter essa visão de curto, médio e longo prazo. Nos stories aí, nas chamadas da live, para quem viu, eu sugeri que você trouxesse hoje uma sugestão, né, de um projeto que você leve 3 meses para mais de 3 meses para executar. Só cumprimentar o pessoal chegando aqui, a Sinara, a Cacadri Souza, não vou saber o nome, e o Pedro Távora, meu amigo. Bem-vindo, Pedro. Obrigado aí pela presença e pelo prestígio. Né? Então, você precisa, né, lógico, para você conseguir organizar, então para começar daí, né, imagina então que você vai fazer algumas casas por vez, você não vai construir a cidade toda, a sua vida é a cidade, a sua vida é o mundo, você vai ao longo da sua trajetória construindo vários projetos, né? Então imagina que você precisa organizar esses projetos em curto, médio e longo prazo, porque assim, né, um projeto de curtíssimo prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dá para aplicar depois, mas não é legal para você começar a praticar, porque ele é muito curto, né? Você vai perder algumas fases importantes. É legal se você tiver um projeto de 6 meses, de 1 ano, para começar nessa brincadeira. Isso é muito, muito importante. Dá para praticar muito esses conceitos aqui, né? Então, eu vou passar para vocês aqui, né, rapidamente, tudo misturado, porque além desse livro, né, então, além dos itens da metodologia, o que eu estou acrescentando, né? Que veio de novo nesses últimos 5 anos, aí 4 anos e meio, que eu estou trabalhando nessa nova área, né? Conhecendo, abrindo esse leque de conhecimento, né? O que eu estou acrescentando aí? 4 pilares da educação e educação interdimensional, né? Então, colocando isso, por quê? Porque é vida, eu não estou falando mais de projetos técnicos, né? Se você está construindo uma casa, né, a abrangência, o escopo é um. Agora, você está falando da sua vida, qual é a estrutura, né? Quais são as bases que você vai projetar para qualquer coisa que você está pensando em realizar, né? Para qualquer uma das realizações, né? Então, gerência de projeto de vida é gerência de realizações, né? O que você vai realizar na sua vida. Então, vamos ver como é que funciona. Primeiro, a parte mais fácil, né? Eu falo mais fácil porque é a minha praia, né? Então, se você for receber um projeto, qualquer que seja, eu ainda não estou falando de projeto de vida, não. Vamos voltar para casa, né? Para ficar mais fácil. Ou esse exemplo que você trouxe, se você fez a lição de casa aí, esse exemplo que você trouxe de alguma coisa que você quer realizar em 6 meses, em 1 ano, né? 7 itens, tá? Que a gente recomenda
que todo gerente de projeto busque, né, e acompanhe no dia a dia. Quase todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, não importa se o projeto tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, toda semana você precisa, pelo menos uma vez, passar por cada um desses 7 itens, né? E o primeiro são as pessoas envolvidas, né? Em projetos, algumas metodologias, como o PMI, chamam de stakeholder, né? Mas não precisa complicar muito, não. A questão é quais são as pessoas envolvidas, tá bom? Então pense em qualquer projeto que você tá pensando em realizar em 6 meses. Fala, eu quero escrever um livro. 6 meses para escrever um livro não dá, né? Mas, quer dizer, eu acho que não. Mas eu estou pensando em fazer algum curso, né? Estou pensando em fazer uma extensão de 6 meses aí, um treinamento, mesmo que seja EAD, né? Você já vai perceber que não depende só de você, que depende de várias pessoas, e é importante que você organize esse ambiente nas pessoas para saber quem vai te apoiar, se você precisa de ajuda de alguém, se tem alguém que você ainda não conversou, talvez a pessoa não se dê conta e que você precise de ajuda, né, de apoio. Vai pensando aí assim, nos seus projetos. Então a primeira coisa, você imagina, então, você vai fazer o planejamento do seu projeto, então você precisa entender qual é o ambiente e pessoas para saber se você tem o apoio ou se falta um apoio, se você não tem um apoio. Quando a gente fala de executar projetos em ambientes de empresas, em ambientes corporativos, a gente inclui quem é contra, inclusive, tá? E projetos políticos, né, também, né? Então é lógico, quando você vai executar um projeto que envolve política, né, com certeza vai ter gente contra também. Então você precisa saber quem são as pessoas que são contra, quem são as pessoas que estão a favor e quem são as pessoas que não estão nem aí, né? Que tanto faz, se você se der bem ou se você se der mal, elas não vão, você não vai mudar a vida delas. É importante entender esse ambiente porque você vai trabalhar com ele durante o projeto todo, né? Opa, a Iris conseguiu chegar, que bom. Muito bom. Legal. Então, a segunda coisa, né? Então, pessoas, você precisa, então, no livro e nos detalhamentos, né? A gente, então, detalha toda a metodologia, como é que você lista, como é que você organiza todas as pessoas envolvidas. Depois você vai para o planejamento de etapas no trabalho. Também existe uma forma de você calcular a duração do projeto. A gente já falou que às vezes calcula de trás para frente, mas você tem que saber quais são as atividades interdependentes, o que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer depois, né? Poxa, eu quero, né, quero fazer um intercâmbio no Canadá, né? Beleza. Então você vem de trás para frente, né? O que você precisa fazer, né? Quais são as coisas? Eu mencionei isso na live anterior, né? Mas é isso. Então você vem calculando de trás para frente e você calcula a duração do projeto e as etapas do trabalho e principalmente qual etapa que precisa ser feita antes, né? Então você vai calculando essa sequência. Se você não fizer isso, fatalmente o que vai acontecer? No mínimo, você vai ter que parar o seu projeto para ir correr atrás daquilo que você esqueceu. Mas um outro efeito, e é pior, é você ter que desfazer alguma coisa porque você esqueceu de colocar algo por baixo. E acontece sempre, tá? Não precisa se preocupar, isso sempre acontece. O que a gente faz, lógico, ao longo do tempo, quanto mais você aprende, menos você erra, né? Quanto mais você treina, mais sorte você tem. Então, olha só o quanto de metodologia e experiência está envolvida nesse segundo item, né? Planejamento de etapas do trabalho, o que eu vou fazer e como eu vou fazer, tá? A terceiro item, para quem está recebendo um projeto, é definir o que a gente chama de escopo, né? O escopo, mas é o que? É o que você vai fazer e o que você não vai fazer, tá? Então, numa casa, por exemplo, num projeto de uma casa, é importante
que você liste, porque tem umas coisas que ficam sempre meio duvidosas, né? Por exemplo, na casa, né? Você é contratado para construir uma casa, desde que ponto, né? Você vai começar da onde? Você chega lá, eu tinha mencionado isso na live passada também, né? Mas essa questão de... Olá, Renata Macedo, bem-vinda. Mas, então, você precisa deixar claro, né, saber, desde a proposta, lá quando a gente falou, né, antes de selecionar, porque às vezes a proposta ela pode ter uma diferença de custo, só que uma pessoa está falando que vai fazer desde a terraplenagem do terreno até a chave, e outro vai dizer, não, terraplenagem eu não faço, você tem que me entregar o terreno já nivelado, né? E às vezes você não consegue nem comparar propostas se você não estiver comparando escopo. Então você tem que comparar aqueles 3 itens que a gente falou. Você tem que comparar a lista de atividades, o custo e o tempo, né? Então também a pessoa fala que faz mais rápido, só que ela só esqueceu não, ela não incluiu alguns detalhes que o outro incluiu. Mas você quer que isso seja feito, você precisa ou não? Se o seu terreno já está pronto, quem mandou a proposta completa é o que errou, né? Então, legal, Macedo, muito bacana. Então é isso, né? Então é essa questão. Existe toda uma metodologia de levantamento de pré-requisitos, de entrevistas, de formalização, de cálculo. Então isso ainda é a metodologia do livro. Próximo ponto, 4º ponto, equipe, né? Quem vai trabalhar. Né? Então, lógico, eu estou trazendo aqui para o projeto de vida, né? A gente vai fazer esse paralelo, ou seja, o que fazer e o que não fazer é a mesma coisa, né, que a gente estava falando. Quando você pensa no seu projeto de vida, você também tem que pensar coisas que você não vai fazer. Né? Às vezes é até mais fácil, né? Falar, olha, esse tipo de carreira, esse tipo de trabalho, esse tipo de ação, esse tipo de coisa eu não faço, né? E às vezes é mais fácil, né? E a equipe, né? Tudo bem, a equipe aqui, muitas vezes a gente fala que o seu projeto de vida é só você mesmo, né? Mas não, né? Tem as pessoas mais próximas daquela lista 1, as pessoas mais próximas, você pode, nesse caso aqui, usar as metodologias de equipe para trabalhar com relacionamento, com convivência. A gente vai falar um pouquinho disso também. 1, 2, 3, 4, quinto item são os riscos, são 7, tá? O quinto item são os riscos, ou seja, conseguir prever, imaginar e tudo que pode dar errado, né? Inclusive planejar o imprevisto. Isso é muito interessante, né? Prever que vão acontecer coisas que você não previu, que você não previu. Acontece, né? 2020 que eu diga. Mas isso é comum, na verdade, é uma metodologia também. Mesma coisa, tá? Já é outro item aqui do livro. Também tem toda uma sequência, um passo a passo. Então, o passo a passo e aquele brainstorming, né, que eu mencionei lá no início, é uma fase, né? É uma fase que você junta as pessoas para pensar, imaginar esse imponderável, como a Ruane está escrevendo aí. Inclusive a morte. Esse é o problema da gerência de risco. Na América Latina, eu sinto essa questão cultural, por a gente ser muito mais voltado, né, ao lado emocional, a maioria, né, o estereótipo, a grande maioria, a gente tem muita dificuldade de falar sobre coisas que podem dar errado, né? A pessoa tem até medo, né? Quando você fala assim, nem fala, né? Bate na madeira, e inclusive falar de morte, né? Então, e às vezes, claro, né? Dependendo do planejamento, e a gente está passando por isso agora, né? Considerar essas questões, né? Então, também, né? Você fazer um planejamento, mas nunca se esquecer, né, no seu projeto de vida, que isso que é muito interessante. Estou colocando aqui riscos, né? Então, você faz um projeto de vida, de um plano, que eu estou falando aí de 5, 10 anos, tá? E você não conta que você pode morrer no meio do caminho,
né? E aí você deixa de incluir naquela lista de etapas do que fazer e do que não fazer, você deixa de incluir algumas coisas, né? Porque você acha que daqui 10 anos você vai poder fazer. Né? Isso está cheio, né? E muita gente explica de várias formas, que é aquela coisa, né? Ah, não, quando eu me aposentar, eu vou viajar, né? E aí e aí você não vai, né? E aí coisas acontecem, né? Deixa eu ler a mensagem aqui. Num brainstorming, se ainda tivermos diversidade de pessoas... Isso, Macedo, isso mesmo. A diversidade, quanto maior, né, diferença de pensamento, melhor, né? Te colocar as pessoas justamente para trazer coisas que você nunca nem tinha imaginado, né? Pontos de vista totalmente diferentes. É aí que mora a inovação e aí que saem as melhores ideias, né? As coisas mais malucas que acabam mudando o mundo, né? Se aprende a caminhar andando e acho que nos lembra de aproveitar, exato, aproveitar a estrada, aproveitar o caminho. Então, é isso mesmo. Você coloca, né, a morte como uma coisa ruim, assustadora, mas de repente, coloca não, eu tô falando que eu né, às vezes vejo as pessoas colocando isso, falo, nossa, vou falar de projeto de vida, eu vou pensar em morrer. Olha, seria bom, porque né, existem alguns autores que falam isso mesmo, né? Fala, poxa, peraí, né? E se você morrer amanhã, né? Você não está deixando de fazer alguma coisa, né? Você está focando muito numa casa só, né? Falando de projetos de casa, mas poxa, você tem que incluir no seu projeto de vida algumas questões aí que a gente vai ver lá na frente se der tempo, né? Faltam 20 minutos, mas os 4 pilares, eu já vou dar o spoiler aqui, porque se não der tempo, né? Eu falo dos 4 pilares, né? Porque a gente precisa incluir o pilar do conviver no projeto, né? A gente faz um projeto de vida só com fazer, né? Os 4 pilares, né? Ser, fazer, conhecer e conviver, né? E muitas vezes eu só quero fazer, porque eu acho que eu tenho tempo ilimitado. E você precisa lembrar que a definição de projeto é que o projeto ele tem, todos os recursos são limitados. Aqueles 3 pontos, eles são limitados, né? Principalmente o tempo, né? Nós não temos o tempo. Nós não temos o tempo todo que a gente pensa que tem, né? E em termos de projeto, e essa que é a riqueza do projeto de vida, e aí quebra, né? Essa questão da todas as metodologias, é que absolutamente ninguém sabe quanto tempo tem. Então, ok, né? É muito legal você fazer planos a curto, médio e longo prazo. A gente vive disso, mas você precisa considerar esse pequeno risco que, não, sim, tudo bem, não precisa nem morrer, mas é essa questão da pandemia, né? Poxa, de repente você ali deixou de fazer alguma coisa e agora não está conseguindo fazer, né? Aquele abraço que faltou, uma visita, alguma coisa que você poderia ter feito, vai poder fazer, ainda não estou falando dos piores casos, mas você fica nessa ansiedade, né? Eu associo muito mais com pessoas que fazem uns projetos de vida. Eu conheci, né, algumas pessoas que vão para o Japão. O cara larga a família toda para ficar 5, 10 anos no Japão juntando dinheiro para depois voltar e aproveitar a vida com a família, né? Esqueceu de colocar aí o pilar do conviver, e aí quando ele volta 10 anos depois, 5 anos depois, o que sobrou, né, dessa convivência? Muda muito, né? E às vezes a gente não considera riscos. Então é importante. E aí sim, né, em termos de brainstorming, de palpite, alguém levantar a mão. Né? Normalmente o pessoal não vê muito bem, mas alguém levanta a mão lá na sala e fala, e se você morrer? Né? E se você no metade do caminho morrer, você vai morrer satisfeito? Né? O negócio é meio doido. Né? Eu acho que ninguém se prepara para isso, né? Mas falando de incluir pequenas coisinhas, né, que vão fazer falta depois. Só para finalizar a lista aqui, isso mesmo, 2020 veio para ressignificar o nosso conceito de tempo, de planejamento, de risco e dos 4 pilares, né? Colocar esse pilar do conviver no planejamento. É isso que eu estou fazendo hoje, né? Trazendo, agregando, como eu falei no início, que eu não sei se a Renata estava ali ainda,
estou agregando a educação interdimensional, que eu vou mencionar ainda, os 4 pilares que eu já comecei a falar, nessa metodologia seca e dura de gerência de projetos, né? Então, quando você coloca o conviver, como é que você planeja o conviver? Né? Como é que você planeja o conviver em um plano? Né? Fala, Adriano. Bem-vindo, cara. Você já está aqui, tá? Você já está de boa. Estou te vendo aqui. Obrigado pela presença. Então é isso, né? Você faz o projeto complexo que você fizer, mas que nem você estava planejando, a gente estava falando, né? O Dr. Diego estava pensando, chegou a pensar até em estudar na Rússia, né? Pô, você vai fazer medicina na Rússia, vai ficar 10 anos lá. Tá, como que esse projeto entra se você colocar os 4 pilares lá dentro? Ele é muito bom, é um projeto muito bom, tecnicamente falando de fazer e de conhecer. Nossa, eu vou adquirir conhecimento, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero fazer e eu vou ser o médico que eu sempre quis ser, ou o profissional que eu sempre quis ser. Tá bom, só faltou um pilar, né? E é por isso que são 4 pilares. E aí, tirou um pilar, a coisa já começa a ficar meio complicado, né? Então, é conviver, justamente por isso, né? Então, essa é a questão. Então, enriquece muito, e é essa a diferença de um projeto de vida, né? Um projeto técnico de construir uma casa, você faz na metodologia. Os 2 últimos itens aqui do 7, eu já vou direto depois para a educação interdimensional, para não deixar de mencionar nesses últimos 15 minutos, benefícios, tá? Então, esse plano que você está fazendo, que seja de 6, de 10, 6 meses, 5 anos, 10 anos, não importa, né? Quais são os benefícios? Então, o 6º é para você, e o 7º é para aquelas pessoas lá da lista 1. Por isso que é legal você falar, poxa, dificilmente você faz um projeto só para você. Você faz projeto pensando em algumas pessoas que talvez você nem conheça, né? Você pensa que você vai conhecer alguém, né? De repente você fala, não, eu quero ter uma família, né? Isso é legal, né? Você está fazendo planos para pessoas que você ainda nem conhece. Mas se você, por exemplo, eu quero estudar medicina na Rússia, né? Então eu estou trazendo benefícios para mim e vou trazer benefícios para a minha família que eu nem tenho ainda, né? Eu quero uma família, eu quero dar condições para minha família, eu quero ser um médico e por aí afora, né? Então essas são as questões: benefício para você e benefício para todas as pessoas. Durante a execução do seu projeto de vida, esses 7 itens são acompanhados semanalmente, para você não esquecer de nenhum deles, certo? A gente já incluiu, eu falei dos 4 pilares, né? Então a gente já incluiu, e eu mencionei como, né? Ser, fazer, conhecer e conviver. Então você precisa checar toda semana, e tá aí o comentário da Iris, né? Porque a gente esquece, principalmente quem tem o lado do cérebro, como eu, o lado do cérebro esquerdo, azul e verde, eu esqueço do lado vermelho, né? Então eu deixo sempre para depois. Se eu tiver que sempre adiar alguma coisa, certeza que eu vou adiar o quê? O conviver, né? E por isso que é importante, como a Renata mencionou, a diversidade. Eu preciso colocar alguém vermelho no meu brainstorming do meu projeto para levantar a mão lá e falar: escuta, você não vai fazer uma confraternizaçãozinha aqui no seu projeto? Você não vai parar para visitar alguém? Você não vai conviver com ninguém? Você vai ficar 1 ano só estudando, só lendo, ou só trabalhando? Ou 1 ano, 5 anos, ou 10 anos, ou que seja 1 mês, né? Agora na pandemia aí, quem adiou, né? Quem perdeu ou quem adiou compromissos em março está se cobrando até agora, e eu nem vou falar dos piores casos, né? Só quem continua vivo, isolado, mas, puxa, eu adiei aquela visita que eu podia ter ido e não fui. Eu tive que adiar, simplesmente isso, né? Quem perdeu a oportunidade para sempre, então aí nem se fala, mas aí já são casos muito mais complexos, mas são exemplos, né? Agora, educação interdimensional para fechar o seu projeto completo, né? Eu vou fazer uma tradução bem simplória, mas é que é para facilitar mesmo, né?
São 4 dimensões que elas são bem parecidas. Eu coloquei um post também, se você olhar lá no meu Instagram, tem um post que faz um paralelo também com as 4 áreas do cérebro, que é razão, emoção, corpo e alma. Eu fiz bem assim uma associação bem, como fala, licença literária. Eu aproximei mesmo, né? Então o lado azul da razão, o lado vermelho da emoção, o lado verde de execução do corpo, aquilo que é real, e a alma, né? A parte mais esotérica ou mais espiritual do lado amarelo da Crystal, né? Então o seu projeto de vida, né? Ele precisa também para ser um projeto completo, né? Incluir tudo isso, né? Então eu faço uma matrizinha, né? Que funciona da seguinte forma, né? O que você quer fazer, por exemplo, o pilar do fazer. Você decide o que você vai fazer com razão. Então, a sua razão diz para você fazer o quê? E a sua emoção diz para você fazer o quê? Então, você vai planejar algo para fazer seguindo a razão, mas você precisa incluir algo seguindo a emoção. Os dois, tá? Se você for mais amarelo ou mais vermelho, você vai priorizar a emoção e vai esquecer da razão, e ao contrário também não vai ser legal. Então um projeto só racional ou um projeto só emocional, ele não vai atingir o todo do ser, né? Eu deixo o pilar do ser por último, que ele é o mais completo, né? O ser, eu gosto da definição, tem uma definição de felicidade do Clóvis de Barros Filho, eu nem sei se é dele ou se ele utiliza dos filósofos, mas é bem parecido com a definição do pilar do ser, que está lá no relatório Delors. Deixa eu pegar a colinha aqui, ver se eu tenho ela aqui. Porque é para você se tornar tudo aquilo que você deve ser, né? Que você tem a possibilidade de ser, que ele fala do tesouro, né? Não deixar inexplorado nenhum dos talentos que, à semelhança de tesouros, estão soterrados no interior de cada ser humano. Então o Clóvis fala que ser, né, a definição da felicidade ou do sucesso, é que é uma goiabeira dar goiaba. Então é isso, né? A gente precisa entender, né? Mas então no fazer, por exemplo, você vai chegar nesse ponto. Porque se você for muito racional como eu, você corre o risco de só fazer as coisas por uma razão, né? E a vida não é assim, né? A gente precisa fazer coisas que às vezes não têm muito sentido, mas falam direto à emoção, né? Da mesma forma, corpo e alma, né? O que você vai fazer com relação ao seu corpo e o que você vai fazer com relação à sua alma, né? Uma pessoa que busca a perfeição, né, que busca um projeto completo, precisa, né, ter o corpo são na alma sã, né? Então você vê hoje em dia, né, hoje em dia dá pra gente criticar muita gente, mas você vê muita gente cuidando do corpo, né, e esquecendo do resto. E o contrário também, né? Você vê pessoas cuidando muito da alma, cuidando muito da mente, cuidando muito de outras áreas e negligenciando o corpo também, né? Então, atingir esse equilíbrio, né? Que é a nossa busca, né? Olhar para o céu, né, Ruane? Isso mesmo, né? Fazer as coisas com razão, com emoção, né? Mas cuidando do corpo e cuidando da alma, né? Isso é importante. Então, se você conseguir ir conhecendo. E essa é a minha proposta para juntar essa metodologia toda. Então você pega uma metodologia crua e dura, né? Crua e dura, e você começa a colocar 4 pilares da educação para entender para onde você vai caminhar, e você coloca essa educação interdimensional, né? Para você incluir coisas, né? Incluir coisas que você às vezes não inclui. E se eu falar do pilar do conviver, por exemplo, como é que eu junto o pilar do conviver com as 4 dimensões? É a mesma coisa. Você vai conviver com quem? Só pela razão? Né? Então você só quer conviver com pessoas que têm alguma razão lógica para você conviver. Então você vai medir suas amizades, você vai controlar com quem você vai se conviver?
Ou só vai só na emoção, você só vai atrás de pessoas que não é nem uma coisa nem outra, né? Nós precisamos dos dois, né? E na convivência também, né? Convivência de corpo e convivência de alma também, né? Você vai priorizar o quê, né? Corpo e alma, razão e emoção. Então isso é muito bacana. Se você começar a olhar, então, qual que é a minha proposta de projeto de vida completo, né? Você planeja essas metas, então você vem de um palpite para fazer uma proposta, e na hora que você monta o plano, né, é legal que você cubra esses 7 itens, como a gente falou, pessoas, planejamento, equipe, riscos, e aí você começa a avaliar o quanto isso é natural, tá? Você não precisa fazer intencionalmente, você primeiro faz o seu plano e depois você começa a avaliar o quanto do pilar dos 4 pilares você colocou. Ser, fazer, conhecer e conviver. WhatsApp Ponta Porã. Quem tá aí? Alessandra ou Tomide ou Harumi, ou os 3. E o quanto de educação interdimensional você colocou. Se você já veio trabalhando o HBDI, muito provavelmente você já está se exercitando a incluir as 4 dimensões, razão, emoção, corpo e alma, em tudo que você faz, até nos e-mails, né? Alessandro e Tomide, legal. Agora, se você não faz, esse é um exercício. Para que serve? Para que serve aqueles 7 itens que eu falei para você checar toda semana? E aí eu incluo essas questões também. Para toda semana, eu, por exemplo, que eu preciso sempre prestar atenção no conviver. Lembra que eu falei que eu sempre adio, sempre esqueço? É a primeira coisa que eu deixo de lado. Se eu fizer um checkpoint semanal e falar como foi o pilar do conviver dessa semana nesse projeto, e eu falei, não foi legal, então eu preciso fazer um plano de ação para recuperar, e da semana que vem não pode passar. Por isso que é semanal, né? Agora, na semana que vem eu não consegui também, né? Então eu preciso ir marcando o histórico, porque se eu passar 3, 4 semanas e não conseguir, olha, sinto muito, você não vai fazer, você está precisando de ajuda, você está precisando de... Aí entra algum tipo de coaching, algum tipo de terapia, sabe? Mas você precisa primeiro entender por que você não está fazendo isso, né? Ninguém faz, o seu projeto não vai estar 100% o tempo todo, você atendendo todos os itens, né? Mas você precisa ir pontuando. Então é legal, se você faz um quadro, né, de acompanhamento, você vai vendo que tem um vermelho aqui, aí amanhã o vermelho tem que estar em outro ponto. Agora, se o vermelho for sempre na mesma área, você já identificou uma deficiência, uma prioridade que você tem que trabalhar. Isso pode ser para o outro lado também. Estou falando do conviver, mas de repente você só olha o lado do conviver. Você está sempre rodeado de amigos, né, mas você não está fazendo nada com a razão. Você não está ali, você está só no conviver e não está no fazer, né? Ou no conhecer, por exemplo. Você não está estudando, você não está adquirindo conhecimento. Você passa a vida toda convivendo. E aí o tempo vai passar, né? Aquele tempo, né, todo que a gente falou, que é pouco. Então também você perde, né? Então é difícil mesmo você balancear e projetar isso no tempo para saber se você vai, onde você vai dar a sua prioridade, tá bom? Pessoal, é assim, tá bom? Tá faltando 4 minutos, talvez um pouco menos até, 2 minutos tá faltando. Então, assim, eu consegui passar rapidamente por todos os pontos, mas esses são os pontos iniciais, né, de tudo que passa na minha cabeça quando eu faço esse meu brainstorming, juntando todos esses pontos fantásticos que eu tive a sorte de conhecer, que são as 7 chaves, né, do livro do Henry, e os 4 pilares e a educação interdimensional. Isso para adultos, né? Para adultos. Eu acho fantástico ver nas escolas, né, que a gente trabalha, que os jovens no ensino médio estão tendo já essa oportunidade, né? Mas a minha geração e algumas gerações aí posteriores também não conseguiram, não tiveram essa oportunidade, né? Obrigado, Ruane, obrigado, Iris, obrigado, Carol. É isso, né? Então eu ainda estou trabalhando para a gente compartilhar e a gente aprender, e isso é para o resto da vida, né? E a gente vai renovando nossos projetos de vida aí para ir melhorando, fazendo
PDCA, né, como a gente menciona na gestão, corrigindo as rotas, as coisas dão errado, né, a gente aprende com os erros, a gente compartilha o sucesso, a gente repete o sucesso, né, então é isso que eu pretendo compartilhar aí nos próximos posts, nas próximas lives. Se vocês tiverem questões, sugestões, né, eu gosto muito, isso aí me ajuda muito a enriquecer os próximos conteúdos aí para todo mundo, tá, pessoal? Muito obrigado, muito obrigado. Legal, eu vou compartilhar aqui no IGTV e no YouTube. Sai muito em breve a gravação dessa live aqui. Obrigado, até mais.